na gravidez da minha segunda filha, já próximo de tê-la, eu descobri que o meu marido estava atolado em uma vida de adultério. Ai, Jesus. Totalmente. Então, Mas quando estavam namorando nos 7 anos, eles saindo muito para as festas de vez em quando e você na igreja, não falavam para você, olha, esse rapaz ele vai muito, passeia muito e tal, ou realmente na época de namoro ele era mais comedido e quando no casamento é que explodiu isso? então ele não falava, Certo. eu não percebia, porque ele sempre foi muito trabalhador, Certo. muito íntegro, famoso na cidade, de boa família, Certo. e etc. Então, tudo isso comporta uma identidade de uma pessoa, né? Sim. Que a gente vê assim por fora, mas que no coração, no caráter não tratado, ainda tem o vício Verdade. do pecado. Que foi explodir justamente nessa forma aí. E aí você descobriu, como foi isso aí? O mundo caiu. Nossa Senhora. Quantos anos de casada? Tinha? 6. 6 anos. O mundo caiu, tudo destruiu e ali, dolorosamente, eu fui perceber que eu estava longe de Deus, afastada dele, porque nesse tempo a minha mãe orava muito por mim, falava, eu não te criei para isso, você tem que voltar para Deus, incisivamente, a minha mãe ali com o rosário na mão, você não nasceu para essa vida, Antonieta, essa não é você. Então, neste sofrimento, ela fez a inscrição para eu fazer o cursilho de cristandade. Eu aceitei fazer o cursilho, estava no meio desse sofrimento, no meio da dor, a traição. É muito difícil para qualquer pessoa, não é? A questão da traição, não só para a mulher, mas para o homem também, porque essa questão de adultério é vice-versa, não é? Infelizmente, é uma praga, não é? Com certeza. Demoníaca. Nossa Senhora em Fátima deixou bem claro que a última batalha, né, de Satanás seria contra os matrimônios, né, e a família. E a gente vê como é que o mundo e a sociedade está. E nesse tempo, aí minha mãe fez a inscrição, eu fui. Por vergonha porque eu tinha consciência e noção, com vergonha de não ir ao retiro, não levando a Sagrada Escritura, eu fui na casa da minha mãe pedir a Bíblia dela emprestada. Uma das, né? Porque a gente sempre tem várias, né, de traduções diferentes. Chegando lá, minha mãe já era da Renovação há muito tempo, porque ela conheceu aqui em Santos, em São Paulo, onde as irmãs dela moram. Ela me veio com a Bíblia e ela veio assim, olha, estava orando e Deus me deu uma palavra para você. Eu nem sabia o que é isso, de Deus da palavra. Olha que coisa. E ela veio toda contente e falou, olha, a palavra que Deus Deus deu para você. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. No livro do profeta Jeremias. Eu escutei, peguei a Bíblia. Ela falou assim, eu tenho certeza que você vai voltar transformada de lá. Fui. Chegando na casa de retiro, em Jiquié, tem um centro de treinamento dos líderes cristãos. É uma casa de retiro no alto de uma montanha que o bispo Dom Cristiano fez na diocese. E é um local muito lindo, maravilhoso, que marca a minha história de encontro com Deus. E no concílio, esperando abrir as portas para receber os cursilistas que fariam aquele cursilho, esperando do lado de fora, quando abriram, fazendo aquela festa, que eu entrei no ambiente, tinha uma faixa preta com letras garrafais brancas grandes, escrita, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Foi exatamente o tema do meu cursilho de cristandade. Ao ler aquela frase, estremeceu tudo por dentro. Estremeceu, Guto do céu, estremeceu por dentro a minha alma. E eu já fui sendo impactada ali pela frase, pela missa de abertura daquele cursilho. E no final daquele final de semana de retiro, ao receber o crucifixo, né, do cursilho,
a professora Diva, foi minha professora na faculdade até, mas era uma grande mulher, uma excelente pregadora. Ela era do Cursilho, da direção diocesana do Cursilho, uma mulher maravilhosa. E por me conhecer, porque foi minha professora, ela veio me entregar o crucifixo e falou: espero de você uma resposta bem forte, Antonieta. Cristo conta com você. E eu disse, e bem alto naquela capela, eu com a sua e graça. eu com a sua graça. Guto, eu saí de lá outra pessoa. Mas vivendo a situação com o marido. Vivendo. Mas e o interessante é que quando eu desci de lá, daquela casa de retiro, a primeira coisa que eu fiz, eu doei as minhas roupas dos shows da banda que eu participava, eu mudei todo o meu jeito de se comportar, eu entrei na escola de formação do Cursilho de Cristandade de cabeça, entrei sem perder a formação nenhuma semana. Na época foi lançado o Catecismo da Igreja Católica do Papa João Paulo II, nós tivemos 2 anos de estudo do catecismo, tudo, formação da escola, entrei assim, e ao mesmo tempo que eu estava no sofrimento desta realidade, eu entrei em cheio de volta à minha vida na igreja, a minha vida cristã, o apostolado, e em seguida o primeiro seminário de vida no Espírito para jovens na minha diocese. Que eu estava lá fazendo aquele seminário de vida no Espírito e toda a experiência da espiritualidade, da renovação carismática católica, aí transbordou na minha vida. Mas nesse caminho, como que se resolveu ali com o marido? Menino, era um sofrimento que quanto mais eu rezava, mais pior ficava. Não chegaram a separar? Não cheguei a me separar, mas teve uma época que era tão insuportável que eu falei assim, olha, eu vou pedir a separação. Falei com a minha mãe, tirei a minha aliança. A minha aliança é a mesma. Certo. Do noivado e do casamento. E aí a minha mãe, cheguei na minha casa, ela falou assim, na casa dos meus pais, a gente sempre fala lá em casa, né? Quem é nordestino sempre fala assim, lá em casa. Cheguei lá em casa, a mãe falou assim, onde está a sua aliança? Aí eu falei, eu tirei, a senhora vai no fórum comigo, eu vou pedir o divórcio, não tem condição. Ai, Jesus. Aí, manhã, sabiamente, eu falo para ela que ela não sabe, a gente se forma em teologia, mas eu falo para ela, a senhora é a maior teóloga que eu conheço. Ela falou assim para mim, olha, Antonieta, a aliança não é um simples círculo de ouro que você coloca no dedo, mas é um sacramental. E o demônio odeia as alianças dos cônjuges. Meu Deus, minha mãe falou isso, meu Deus, quando? Em 1992. Olha que sabedoria. Por aí. Anos depois, recentemente, eu li um artigozinho de um exorcista, ele dizendo, o demônio odeia a aliança dos cônjuges. Eu falei, meu Deus. E minha mãe, né, que só estudou até o 2º ano, aquele primário lá, né? Mas que é uma mulher assim profundamente mergulhada na Sagrada Escritura, de joelho no chão, fantástica. E manhã disse isso para mim, não, minha filha, você não pode perder ele para Satanás, vamos com o texto, com o rosário, eu te ajudo a rezar e tal. E ela insistiu, bote sua aliança de volta no dedo. Em seguida teve um cerco de Jericó na minha diocese, e eu estava na escala para animar a missa de meia-noite do Ministério de Música que eu fazia parte. E comecei a rezar nesse cerco de Jericó, rezar profundamente. Um dia eu saí da escola que eu dava aula e falei, eu vou ficar na igreja. E só vou voltar para casa depois da missa de meia-noite. Porque tinha a missa às 6 da manhã, meio-dia, às 18 horas e meia-noite. Durante os 7 dias de cerco de Jericó. E à tarde, no final da tarde, eu ajoelhada lá diante do Santíssimo Sacramento, rezando, o Senhor me deu uma imagem assim, que eu via ele ensanguentado. Aí eu até falei assim, nossa, este homem vai morrer, eu vou ficar livre para Deus. Sério, ainda imaginei dessa forma. Sim. Aí eu falei, nossa, pobre inocente. E o Senhor disse no meu coração, não, minha filha, é o meu sangue.
sobre ele, porque a vida dele é cara e eu vou precisar. E eu ainda questionei, falei, nossa, quer dizer que eu é que estou na tua presença? Eu que estou rezando, eu que estou clamando, e o Senhor está preocupado com ele. Então, eu fui fazendo um caminho, Guto, para perceber que, de alguma forma, eu também fui uma pessoa, digamos assim, adúltera também. O Antigo Testamento, quando Deus se reporta ao povo infiel, Deus chama o povo de povo adúltero. Isso. Então, eu também fui uma pessoa que fui infiel a Deus, o abandonei. Isso. Entendeu? Com consciência, mas o abandonei a ponto de nem na missa no domingo ir. Então, eu estava longe de Deus. E ali, diante do meu orgulho, diante da minha volta, eu ainda me pego orgulhosa, vaidosa, achando que era mais importante, melhor, porque eu voltei e estava ali rezando, né? Então, eu fui fazendo um caminho também de reconhecimento dos meus erros. Porque, é claro, né? Na vida, dois não é um que erra, os dois erram. Claro que a gente não vai botar sob medida a questão da vida dupla dele, mas eu também, com os meus erros, as minhas falhas, os meus egoísmos, a minha vaidade de pensar só em mim e tudo mais, não é? Então, fui fazendo a duras penas este caminho de volta. Todo esse processo. Isso, para me reconciliar com Deus, comigo e ter força para perdoar. Entendeu? Ter força para perdoar, que não é fácil.